Olá, tudo bem com vocês? Tô gravando essa aula aqui, como prometido, né? Lawane já estava no meu pé, muito corretamente. Eu tinha prometido para vocês uma aula somente com exercícios do Enem sobre o assunto de medidas de dispersão, que foi o último assunto que a gente estudou de estatística. Então eu peguei algumas questões aí do Enem para a gente resolver. Essa aqui é do Enem de 2016. Sim, antes que a gente comece, eu aconselho vocês a pausarem o vídeo antes de eu responder cada questão e vocês tentarem responder por vocês mesmos e vocês mesmas. E aí depois dar o play e ver como é que eu corrijo, certo? Esse tipo aqui de questão é uma questão que aparece bastante no Enem e é uma questão bem fácil, entre aspas. Por que é fácil? Porque basta você saber o conceito de desvio padrão. E se você souber o conceito de desvio padrão, você vai conseguir resolver muito fácil. Mas também se você não souber, complica, né? Então vamos lá. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então veja só, isso daqui, né? Trata somente do conceito de medida de dispersão. Nesse caso, a medida de dispersão que está sendo utilizada é o desvio padrão, que é a medida mais utilizada de todas. Desvio padrão. Mas o conceito se aplica a todas as medidas, né? A variância, a amplitude também. Mas qual é o conceito de medida de dispersão, né? Quanto maior a medida de dispersão, os dados vão estar assim, mais distantes uns dos outros, vão estar variando mais. Então, nesse caso, quanto maior o desvio padrão, significa o quê? Que o peso de cada atleta variou muito de uma pesagem para outra. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, o atleta vai ser, vai ser menos regular quanto aos pesos. E quanto menor o desvio padrão, o atleta vai ser mais regular. Ou seja, se o desvio padrão é baixo, significa que os dados, né, que no caso aqui são os pesos, vão variar pouco de uma pesagem para outra, vão estar muito próximo da média. Então, se a primeira luta vai ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, significa que a primeira luta vai ocorrer entre o atleta que tem maior desvio padrão, né? Esse daqui, ó. Maior desvio padrão, deixa eu botar aqui. Maior desvio padrão significa que é o atleta menos regular. Por que é menos regular? Porque está tendo maior variabilidade dos pesos. E o atleta que tem o menor desvio padrão, significa que é o atleta mais regular em termos de peso. Por que é mais regular? Porque os pesos deles estão variando pouco, estão muito próximo da média de peso. Então, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas 2 e 3, né? Maior e menor desvio padrão. Aí você vê, né, que ele bota aqui média, mediana, somente pro aluno que não sabe o conceito de desvio padrão, achar que tem algo a ver e se confundir. Mas você sabendo desse conceito, você responde essa questão fácil de 2016. Tem um bocado de questão desse tipo, certo? A próxima questão é essa aqui de 2019. Também aparece um bocadinho de vezes. São os 2 tipos de questão que mais aparecem, né?
nesse caso aqui você tem que calcular o desvio padrão. Vamos lá. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minutos que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Aqui, ó, mais uma vez aqui é o conceito, né, do desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, significa que a variabilidade do tempo vai ser maior. Ou seja, aquele motorista que uma vez que faz o percurso gasta muito tempo, outra vez que faz o percurso gasta pouco tempo, vai ter uma maior variabilidade de tempo, então vai ter o maior desvio padrão. Aquele motorista que geralmente faz o percurso no mesmo tempo, né, ou num tempo muito parecido um com o outro, vai ter menos variabilidade no tempo e, portanto, menor desvio padrão. É por isso que tem aqui, ó, variabilidade extremamente baixa, se o desvio padrão for entre 0 e 2. E aí, à medida que vai aumentando a variabilidade até extremamente alta, o desvio padrão, ó, é maior do que 8. Então, com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é... Então, eu tenho aqui ó, o tempo de cada percurso, né? Vamos calcular o desvio padrão. Aí agora é o que você precisa, na verdade, é lembrar como calcular, né, o desvio padrão. Uma dica que eu dou é você fazer uma tabelinha, porque aí você se organiza. Na primeira coluna você vai colocar aqui os valores que você tem. Os valores aqui são o que? 48, 54, 50, 46, 44, 52 e 49. Contar aqui, né? Tem que ter 7 só para ver se eu não esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Na segunda coluna da tabela, você vai colocar a média aritmética desses dados. Tá? Sempre é preciso calcular a média antes para calcular o desvio padrão, né? Como é que você calcula a média? Você soma tudo e divide, nesse caso, por 7. Então, já que eu botei aqui um embaixo do outro, eu já vou somar. Vamos ver quanto a gente vai ficar nessa soma. Eu tenho aqui, deixa eu botar em preto para não me confundir. 8 com 2 dá 10. 4 com 6 dá 10. Então, eu já tenho 20. 20 com 9 é 29. 29 com 4 é 33. Certo? Então, 33, né? Vai o 3 aqui. E agora eu somo esse restante. Vamos ver agora. 5 com 5 dá 10. Aí eu tenho, então eu tenho 10, tá? Aí eu tenho aqui, ó, quantos 4? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 16, aí eu tenho aqui mais 5 e 3, 8. Então eu tenho quanto no total? 8 com 6, 14. 1 mais 1 mais 1, 3 vezes 3, né? Então dá 34. Então a soma de tudo é 343. Falta dividir por 7, né? Se eu não errei nenhuma conta, vamos ver quanto dá 343, que é a soma de tudo, dividido por 7. Aí eu vou obter a média. Por que 7? Porque são 7 percursos, né? 7 números, 7 tempos. A média eu calculo somando tudo e dividindo pelo total de quantidade. Aqui é 7 vezes 4, né? Dá 28. 28 para 34 dá 6. Sobra 6, né? Desce esse 3 aqui. E aí 9 vezes 7, 63. Dá exato. Então a média é 49, né? Como deu um número assim redondo, é um indicativo de que eu não errei conta. Então eu vou dar aqui um Ctrl Z, lembrando que a média é 49, só para apagar esses garranchos aqui que eu fiz. Obviamente na sua prova, né, você não vai poder dar esse Ctrl Z, então seja um pouquinho mais organizado.
Lembrando que a média deu 49. Então eu faço aqui, ó, 49 de média, né? Aqui eu vou repetir, tá? A média é sempre 49. Mas por que eu faço a média? Porque aqui eu vou botar agora o desvio em relação à média. O que é o desvio em relação à média? Vai ser aqui, ó, 48 menos 49, menos 1. 54 menos 49 dá quanto? 5. É importante aqui você fazer essa conta com muito cuidado para não errar de cabeça, certo? Eu vou continuar fazendo assim, mas o ideal é que você coloque passo a passo. Vamos torcer para que eu não erre. 50 menos 49 é 1. 46 menos 49 é quanto? Menos 3, né? 44 menos 49 é menos 5. 52 menos 49 é 3. E 49 menos 49 é 0. Pronto, eu vou pausar o vídeo só para confirmar essas contas, porque se eu errar uma continha aqui, o final fica todo errado. Pronto, eu fiz a conta com calma e os números estão certos, né? Dessa vez eu não fiz conta errada de cabeça. Obviamente, né, se eu tento aqui não demorar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas como eu sei que eu sou ruim de conta de cabeça, quando vou fazer uma prova, eu faço assim no cantinho, mesmo que seja uma continha besta, só para não errar, tá? Então, cuidado com isso. Bom, mas continuando essa tabela, né? Por que eu pego esse desvio em relação à média? No desvio padrão, você tem que saber, né, a fórmula, mas o que a gente usa é o desvio quadrado, o desvio ao quadrado. Por quê? Lembrando, né, eu não quero que esses números aqui, ó, fiquem negativos. Eu só quero números positivos, então eu elevo ao quadrado. Uma maneira de saber também se você fez as contas certas é o seguinte: se você somar todos esses desvios aqui, ó, o resultado tem que ser 0, tá? Porque a soma do desvio, se você considerar o sinal, né, um desvio positivo vai cancelar um desvio negativo. Porque um desvio positivo, ele de certa forma balanceia o negativo e tudo aqui tem que dar 0. É por isso que a gente faz o desvio ao quadrado, para ficar somente com números positivos e a gente calcular o desvio padrão. Então 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, menos 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 0 ao quadrado é 0. Pronto, então agora a gente tem os desvios quadrados e a gente vai calcular a variância. Lembrando, né, o que é a variância? Vai ser a média dos desvios quadrados. Isso daqui é a variância. Então, só para lembrar, a variância é a média dos desvios quadrados. Então você vai somar tudo isso daqui e vai dividir por quanto? Por 7. Vamos ver quanto dá. Mais uma vez, 25 com 25 dá 50, né? 50 mais 10 dá 60. 60 mais 10 dá 70. Esse zero aqui não influencia nada, então dá 70. Então a variância é quanto? Como é que eu calculo a média? Eu somo tudo, né? Dividido pelo total, que é 7, dá 10. Então a variância é 10. E com a variância eu calculo muito facilmente o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 10. Quanto é a raiz quadrada de 10? Veja só, é um pouquinho mais do que 3, né? Por quê? 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Se 3 ao quadrado é 9
e o próximo número ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado dá 16, significa que o desvio padrão, ó, que é raiz de 10, como 10 está entre 9 e 16, significa que o desvio padrão está entre 3 e 4. É 3, alguma coisa, né? É maior do que 3 porque 3 vezes 3 é 9, não é 10. Mas é menor do que 3 porque... Desculpa, é menor do que 4 porque 4 vezes 4 já é 16, passou de 10. Então tem que ser 3, alguma coisa. 3, alguma coisa, ó, tá aqui entre 2 e 4. Então vai ter uma alternativa aqui, né, no Enem, dizendo que a variabilidade desse motorista é baixa. Vamos agora para o próximo. Essas duas primeiras questões são as mais comuns, certo? Mas tem umas questões assim mais diferentonas. Vamos ver essa daqui, por exemplo. Um zootecnista, é de 2021. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentando com essa ração durante o período de 3 meses. Então o que acontece? Se na ração atual que o zootecnista utiliza, os coelhos vão ficar com uma massa média de 10 kg, sendo que é óbvio que os coelhos não vão ficar exatamente com 10 kg, né? É uma média. Significa que vai haver uma variabilidade. Alguns coelhos vão ficar com um pouquinho mais do que 10, outros coelhos vão ficar com um pouquinho menos do que 10. Como é que eu sei se essa variabilidade é grande ou pequena? Pelo desvio padrão. Nesse caso, ó, o desvio padrão é de 1 kg. Certo? Então, por exemplo, vai ser mais ou menos, né, essa variabilidade vai ficar mais ou menos aí entre 9 e 11, por aí. Certo? Então, esse desvio padrão indica quanto é a variabilidade da massa de coelho. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração, né, que ele quer ver se é melhor, pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas do coelho dessa amostra. Então, nessa nova experiência que ele fez, a questão não disse o quanto cada coelho fica em média, né, com massa. A questão só disse qual era o desvio padrão. O desvio padrão era de 1,5 kg. Então já é um pouco maior do que antes. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão definida pela fórmula. Então eu tenho que o coeficiente de variação é igual a S dividido por esse x barra aqui, ó. Ele dá essa fórmula. Mas quem é S? S representa o desvio padrão. Tenho aqui o desvio padrão. E quem é x barra? É a média das massas. Média das massas dos coelhos que foram alimentados, etc, etc. Então, ele já fala que esse coeficiente de variação é uma medida de dispersão. Então, quanto maior for o coeficiente de variação, mais dispersos são as massas médias. Ou seja, se o coeficiente de variação for muito alto, quer dizer que cada coelho vai variar muito de peso em relação aos outros, né? Tudo bem, a média deles pode ser uma, mas vai ter um muito magro, vai ter um muito gordo. E o oposto, se o coeficiente de variação for muito baixo, significa que os coelhos vão ficar mais ou menos com o mesmo peso. Ele poderia utilizar, se ele quisesse, o desvio padrão como uma medida de dispersão. Aqui ele já tem que o desvio padrão é de 1 kg. Aqui ele já tem que o desvio padrão é de 1,5 kg. Mas ele não quer utilizar o desvio padrão, tá?
ele quer utilizar uma outra medida, ó, que é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Só fazendo um parênteses, né? Essa outra medida, o coeficiente de variação, é interessante, porque veja só, na ração que ele utiliza, a média é de 10 kg e o desvio padrão é de 1 kg. Na ração nova, ele já viu que o desvio padrão é maior, é de 1,5 kg. Então, somente observando o desvio padrão, ele poderia concluir que a ração antiga é melhor, né? Porque os coelhos vão ficar mais ou menos no mesmo peso. No entanto, imagine o seguinte, imagina que a média de peso dos novos coelhos, ao invés de 10 quilos, sei lá, seja de 20 quilos. Então, apesar da variação da nova ração ser maior, os coelhos, em média, são mais gordos. Então, eles vão ficar aqui, ó, mais ou menos entre 21,5 kg e entre 18,5 kg. Então, mesmo o peso mínimo esperado, né, já é maior do que a média anterior. Então, essa medida de dispersão nova, né, é interessante porque considera não somente a variabilidade, mas também o peso médio. Tá, mas isso é só uma viagem, só para vocês, quem tiver curioso, entender mais sobre essa medida, né, coeficiente de variação. Mas nem precisava fazer essa viagem para responder a questão. Vamos voltar. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da ração atual. Então, ele quer que o coeficiente de variação da nova seja maior do que o coeficiente de variação da ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média das massas dos coelhos em quilogramas for superior a quanto? Então, vamos lá, basta substituir, né? Qual é o coeficiente de variação da nova ração? Vai ser o desvio padrão da nova. Quanto é o desvio padrão da nova? 1,5 dividido pela média das massas. Eu não sei quanto é, né? É justamente isso que eu tenho que saber. Isso tem que ser maior do que o coeficiente de variação da ração atual. Qual é? É o desvio padrão, que é 1, dividido pela média das massas, que é de 10 kg. Então, assim a gente vai descobrir, né, quanto tem que ser a média das massas. Como é que a gente faz? A gente multiplica, né, tudo pela média. Então, esse x barra vai passar para lá multiplicando. E a gente multiplica também tudo por 10. Então, esse 10 vai passar para lá multiplicando. Eu posso fazer isso? Posso. Eu só tenho que ter cuidado com o seguinte, se eu multiplicar por um número negativo, esse sinal aqui da desigualdade vai inverter. No entanto, como 10 é um número positivo e as massas também são um número positivo, não tem problema, né, de eu multiplicar esse para cá e esse para cá, eu posso manter o sinal. Então, quando eu fizer isso, eu vou ficar com 1,5 vezes 10 é quanto? 15. Tem que ser... Eita, eu cometi um erro. Vamos ler penúltimo parágrafo. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor. Então, ele quer que o coeficiente de variação seja menor. E eu botei aqui, ó, maior. Então, esse sinal aqui, ó, é para o outro lado. Ele quer que o coeficiente de variação da nova seja menor do que a atual. Tá? Então, esse sinal aqui, ó, é para o outro lado. Quando eu estava fazendo as contas, eu vi que não fazia sentido. Aí eu fui reler. Então, 1,5 vezes 10 é 15. E x barra vezes 1 é x barra. Ou seja, a média das massas, ó,
dos novos coelhos, ou da nova ração, né, tem que ser maior do que 15. Então, a ração antiga dá uma média de massa de 10. Se a ração nova der uma média de massa maior do que 15, então vale a pena eu substituir a ração, tá? Então a resposta aqui é 15. Por fim, uma última. Essa última aqui, eu quase que eu não coloco ela para fazer para vocês, porque ela é mais assim de compreensão, de interpretação de texto, de regra de 3. Ela é pouca de estatística, mas como era uma questão assim bem diferente, eu resolvi colocar. Mas acho que ela entra mais na questão de interpretação de texto. É de 2012. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constatando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Talhões é uma porção de terra, né? Então, ele vai produzir lá, né, a safra dele numa propriedade, né, num talhão, numa porção de terra. E qual é a questão? Essa porção de terra não produz a mesma coisa todo ano, né? Às vezes produz mais, às vezes produz menos. E o desvio padrão vai dizer o quê? Vai dizer, se o desvio padrão for muito alto, vai dizer que a variabilidade entre um ano e outro é muito alta. Se o desvio padrão for muito baixo, quer dizer que a variabilidade entre um ano e outro é baixa, ou seja, essa porção de terra, né, que ele está dizendo aqui que é um talhão, produziria mais ou menos a mesma coisa. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. Então eu tenho aqui, ó, essa propriedade de 30 mil metros quadrados, né, a área que ele está plantando, 30 mil metros quadrados, e obviamente nem todo ano vai produzir a mesma coisa, às vezes produz mais, às vezes produz menos. Qual é o desvio padrão dessa área? É de 90 kg por talhão. Como eu estou considerando somente um talhão aqui, né, então vou botar 90 kg. Isso quer dizer que às vezes produz, né, mais ou menos 90 kg a mais de produto, às vezes produz 90 kg a menos e assim por diante. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância, então cuidado, é variância que ele está falando, dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. Essa daqui, na verdade, é o maior problema dessa questão, que é de interpretação. Como assim? Primeiro, ele quer saber a variância, ele vai perguntar, a variância dessas produções dos talhões expressa em saca por hectare ao quadrado é quanto? Então, primeiro, ele quer saber a variância e ele quer saber a variância em sacas de 60 kg. Então, uma saca tem 60 kg. Então, dizer que o desvio padrão nesse caso aqui, ó, é de 90 kg, significa dizer que o desvio padrão é de uma saca e meio. Eu tenho 1,5 sacas. Quer dizer que em um ano essa porção de terra aqui, ó, produz às vezes mais ou menos, né, 90 kg a mais, 90 kg a menos de produto. Ou em cada ano ela produz uma saca e meia a mais, uma saca e meia a menos, porque cada saca é 60 kg. Então, ao invés de ele estar medindo em quilogramas, ele está medindo em sacas. Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que saber.
Acho que isso aqui na verdade é o que mais vai confundir, né, nessa questão. A outra coisa, que é a coisa menos complicada, é que ele está medindo o hectare, ou seja, a porção de terra não tem que ser 30 mil metros quadrados, mas sim tem que ser 10 mil metros quadrados, tá? Então você faz uma regra de 3 simples e você descobre quanto é o desvio padrão para uma área menor, para uma área de 10 mil metros quadrados, tá? Então vamos ver primeiro essa regra de 3 e depois a gente coloca em sacas. Então veja só, eu sei que nessa terra de 30 mil metros quadrados, qual é o desvio padrão? Eu ia botar em quilograma, mas vamos botar em saca já, dá uma saca e meia, né? Sabendo disso, se a terra for de 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, vai ser quantas sacas? Tá, então como é que a gente faz isso, né? Meio pelos extremos, então vai ser 30 mil vezes x é igual a quanto? 10 mil vezes 1,5. Eu posso cancelar, né, 3 zeros aqui, ó, com 3 zeros aqui, mais um zerozinho com um zerozinho. Quanto vai ser o meu x? O x vai ser 1,5 dividido por 3. Quanto é 1,5 dividido por 3? É 15 dividido por 30, né? Multiplicando 10 em cima e embaixo. 15 dividido por 30 é quanto? É 1 meio. Então, o desvio padrão, ó, é de quanto? Nesse caso, é de meia saca por hectare. Mas ele quer o que? A variância. A variância a gente sabe que é o quadrado do desvio padrão. Então a variância, aqui é saca por hectare, né? Hectare. A variância vai ser o quadrado de 0,5, que é 0,25 saca por hectare ao quadrado, né? Como a gente levou tudo ao quadrado. Então a resposta dessa questão, ó, é 0,25. Então, como eu falei, né, o maior problema aqui é a questão de interpretação, tal, mas em relação à estatística, você só precisaria lembrar que a variância é o quadrado do desvio padrão, certo? Mas essas questões já englobam assim mais ou menos todas as questões, né, que geralmente aparecem no Enem sobre medidas de dispersão. Muito obrigado quem assistiu até o final e até a próxima.